É o que mais Mas quando fica muito grande, fica estranho, porque ele vai ficar tipo, deixando a testa dele maior. Legal, ela toca bateria. Você sabe tocar uma bateria? Legal. Aleluia. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Se você puder ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento você possa se desconectar de tudo que possa atrapalhar você de entregar a adoração ao qual o Senhor merece. Que seus pensamentos venham estar voltados ao Senhor nesse momento. Sabe, começa a falar com Ele, começa a abrir seu coração. Começa a pedir para Ele te conduzir a uma adoração onde agrada o coração dEle. Sabe, tantas vezes a gente chega no culto e carregados, né, da nossa semana que talvez possa ter sido difícil, ou com o coração endurecido e tantas outras coisas que atrapalham a gente de adorar. Mas que nesse momento você venha somente olhar para o Criador, olhar para o nosso Senhor e pedir para Ele te ajudar a adorar. Sabe, se entregar diante dEle, entregar a melhor adoração que você consegue entregar nessa noite. Sabe, proporcionar nessa noite uma adoração de verdadeiro adorador, de pessoa que adora em espírito e em verdade, de alguém que quer se entregar diante do Senhor, às vezes sem ter muito para oferecer, mas dando o seu melhor, entregando o seu coração por inteiro. Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor venha nos ajudar a te adorar da forma que o Senhor merece. Que os nossos pensamentos venham voltar agora com a adoração genuína. Que nós venhamos entregar as melhores palavras, a melhor adoração que o Senhor possa receber nessa noite, Pai. Flui no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para nos tocar, liberdade para fluir em nós nessa noite, liberdade para ministrar os nossos corações, cura, arrependimento, aquilo que o Senhor tiver para nós hoje, Pai, para cada um que está aqui nessa noite, Deus, que o Senhor venha derramar e venha fluir em nome de Jesus. Tu és o único
E Tô fala. sabendo do que eu sou. Pensei que foi alguma coisa. Vai dar certo, nós nos suportar. Vê lá, filho. Não importa o dia, se estiver chovendo, fazendo sol, toda vez que eu vou tocar esse alguém tá suado. Eu sou ação, quem quiser a palhinha, R$5. Só 5. É que eu sou demais, o estoque é grande. Ah, Amém, sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. É muito bom ter vocês conosco. Nossos irmãos estão passando por algumas diversidades em casa, né? Tem a Dejane com a família, está com a menina doente, a família também não informou, mas geralmente quando ela não vem, ela está em crise. Então que a gente possa lembrar deles, né? A Regina está trabalhando. E no final do culto apresentar a vida deles em oração, porque quando eles não estão aqui, a gente está intercedendo por eles e assim o reino de Deus vai crescendo, né? Enquanto um está, o outro vai fortalecendo, para que o corpo de Cristo ele continue sempre saudável. A gente vai abordar um tema hoje muito bom, muito comum. Eu vou falar sobre a habitação no esconderijo do Altíssimo. Todo mundo aqui, eu creio, que já viu em algum lugar, né, a Bíblia ali aberta no Salmo 91. Né, um mantra, geralmente tem muita casa católica, né, como eu fui católico no templo, lá em casa era Salmo 91 de um lado e 23 do outro. E a gente vai entender um pouco o que Davi está recebendo de Deus e passando para a gente a respeito desse salmo, a respeito de outras coisas que antecedem esse salmo. Então, eu vou caminhar por muitos versículos. Se vocês não quiserem acompanhar, eu peço que vocês pelo menos salvem para depois vocês enriquecerem a leitura de vocês em casa. E como bons cristãos que eu sei que vocês são, verificar se a palavra está coerente. Né? Existia um grupo de pessoas no tempo de Paulo, que eram chamados de os bereanos, que enquanto o ministrante estava pregando ali na palavra, eles estavam assim, verificando, que é para ver se a pessoa não estava falando alguma bobagem, se estava falando algum versículo errado, alguma coisa, alguma instrução que não proviesse de Cristo. Então a gente vai começar com 1 Samuel, no capítulo 13, 1 Samuel 13:5. Então, o contexto dos capítulos 12, 13, 14, 15 vai falar sobre as coisas que Saul fazia sem o consentimento de Deus. Então, vai falar sobre a ascensão, chegou, e sobre a queda de Saul em não atentar-se para seguir aquilo que Deus falou para ele. Então, no capítulo 13 de 1 Samuel, a partir do versículo 5, fala assim: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel e tinham 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e o povo era como a areia que está à beira do mar em multidão. E eles subiram para acampar em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas e moitas e rochas e em lugares altos e em covas. Alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, quanto Saul, ele ainda estava em Gilgal e todo o povo seguia tremendo. Versículo 8 fala: e ele esperou 7 dias de acordo com o tempo que Samuel havia determinado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo se espalhou para longe dele. E Saul disse: traz aqui uma oferta queimada e ofertas de paz, e ele mesmo ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizestes? E Saul disse: como eu vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não viestes dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniram em Miquimás, por isso disse eu: os filisteus descerão sobre mim em Gilgal, e nos farão, e não fiz súplica diante do Senhor,
e forcei-me, portanto, a oferecer uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor te teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Amém? Então, uma leitura extensa, mas o contexto é fácil de entender. Saul, ele nunca optou por seguir os direcionamentos que Deus dava. Aqui nós temos só mais um exemplo, né, de que o profeta, né, Samuel, ele fala para Saul: espera 7 dias, quando eu vier, a gente oferece sacrifício e a gente vai lutar e Deus vai dar a vitória. O povo vai ter espalhado 30 mil carruagens, mais 6 mil cavaleiros, mas o povo como perder de vista na areia da praia. Qualquer um de nós, numa situação dessa, procuraria uma maneira de agir. Deu 7 dias, né? Ele esperou até o 7º dia. Samuel não chegou. Qualquer um de nós, pautados pelas nossas necessidades de resolver, porque nós temos o ímpeto de resolver as coisas, qualquer um de nós faria o que Samuel fez. E é muito difícil alguém que diga que não faria. Porque na maioria das vezes, quando nós adoecemos, a gente procura rapidamente o hospital e não procura rapidamente Deus. Na maioria das vezes que tem um problema financeiro, a gente procura rapidamente um dinheiro extra, uma ajuda financeira, mas não procura Deus. Então, qualquer um de nós faria isso. Antes que nós possamos deixar Saul um pouco de lado, né? Nós temos que entender que Saul foi um homem que não foi Samuel que deu Saul para o povo. Foi Deus que deu Saul para o povo. Samuel ungiu Davi, mas foi Deus que deu Saul para o povo. Então o povo queria um rei e deu Saul. Era um homem reto até aquele momento, um homem íntegro, e Deus deu Saul como rei para o povo. Só que, como a gente viu, Saul se precipita, vê que tem muita gente para lutar com ele, e ele mesmo vai e oferece sacrifício. Ele mesmo vai e traz aqui as ofertas, oferece sacrifício ao Senhor, e a palavra fala que no mesmo instante que ele terminou, Samuel chega e fala: rapaz, o que foi que tu fez? O que foi que tu fez? Aí ele falou: não, rapaz, tanta gente ali, tu viu? Tanta gente ali, tu viu? O pessoal estava me apertando, a maioria do pessoal que estava comigo fugiu. A gente leu anteriormente que o pessoal fugiu para as cal, fugiu para as montanhas, salve quem puder. E aqueles que ficaram com Saul ainda ficaram com medo. E daí ele se explica para Samuel, como em outras vezes ele se explica. Nós temos a passagem que Deus manda Saul ir contra os amalequitas, se não me engano, e matar todos, não trazer nada. Só que Saul traz o rei e traz os animais. Quando tem até um corinho que estava no Instagram esse dia, que é: ouço ovelhas mugindo, ouço boi mugindo, ouço ovelha berrando, é essa passagem. Samuel chega e fala assim: rapaz, que barulho de ovelha é esse que eu estou escutando? E esses boi que eu estou escutando é o quê? E daí Saul ele põe a culpa nos: não, isso é o povo que trouxe para agradar a Deus. É o povo que queria trazer para fazer o holocausto para Deus, porque o povo gosta de Deus. E mais uma vez, Saul desobedece a Deus, e o próprio Deus fala que se arrepende depois de Saul como rei. Chega um determinado momento que a gente insiste tanto em esperar em Deus, e não vê realmente alguma ação de Deus na nossa vida, e a gente acaba que toma a iniciativa de fazer a coisa. Era a coisa certa a fazer, mas não era para ele fazer. Tem coisas que é certo você fazer, mas que não é para você fazer. Infelizmente não é. É para você expulsar demônio? É para você expulsar demônio. Mas todo demônio tem que expulsar? Não é. Porque a própria Bíblia fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. Com muito jejum e muita oração. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não conseguiram. Então Jesus fala isso para eles. Então tem coisas que tá lá para ser feita, mas não é porque eu sei, não é porque eu preciso fazer que eu tenho que fazer. Peraí, tem alguém que vai fazer isso aqui. Eu preciso aguardar os 7 dias. Se no 8º ele não vier, a palavra dele não se cumpriu. Então é a responsabilidade dele. Eu não fiz porque você não veio. Mas não, tinha acabado, estava no 7º dia. Custava ele esperar mais um pouco.
muitas vezes a gente está na beirada. Tem uma nos textos de português tem sempre uma charge que ilustra os textos. E uma dessas charges é de um cara cavando, né, subterrâneo, e ele está chegando bem perto de encontrar os diamantes, só que ele já tem cavado muito e não tem encontrado nada. Ele vai e volta para trás e desiste, mas faltava só uma picaretada para ele encontrar os diamantes. E muitas vezes a gente, em relação a Cristo, é dessa maneira. A gente nada, quando chega na hora de encontrar Cristo, diz, rapaz, demorou demais, quero mais não. Vou dar meu jeito aqui, tenho meus contatos, tenho meus peixes, lá no Serra a gente fala, tenho os peixados, tenho meus amigos, tenho os meus conhecidos, eu vou dar meu jeito aqui, vou dar meus pulos e Deus que me abençoe. E vai. Só que não era pra gente fazer. O procedimento adotado por Saul, no decorrer de toda a sua trajetória, foi um procedimento de trocar a presença de Deus por algo que o pressionava. Por algo que para ele era urgente, por algo que para ele era extremamente importante. Rapaz, eu vou orar para 3 horas para Deus estar me falando alguma coisa, eu vou resolver logo. Muitas vezes a gente se encontra nesse tipo de procedimento, nesse tipo de conduta, de trocar a presença do Senhor pelo meu anseio de resolver, porque eu sei resolver. O que eu não sei é esperar. Então eu sei fazer, eu vou fazer com Deus ou sem Deus. E muitas vezes o Senhor quer que eu espere por Ele, quer que eu ore, quer que eu busque saber qual é a vontade dEle. Né? Semana retrasada eu dei o exemplo de Beão, que o povo vestiu vestes sujas, pegou o pão mofado, vestiu sandálias rasgadas, para dizer para Josué, que era sucessor de Moisés, que tinha vindo de muito longe e que queria fazer um acordo com eles para ser escravos deles. Mas eles viram de muito longe, quando eles saíram os pão estava bom, quando eles saíram de casa a roupa estava boa, mas que na verdade não era tudo mentira. E a palavra no versículo 18 acho que é Josué 19, a palavra fala que eles não tomaram conselho do Senhor. Não custava nada perguntar para Deus, Senhor, isso aqui procede? Porque tanto Josué quanto a congregação tinham o aval do Senhor. Eles acabaram de destruir Jericó, e aí acabaram de voltar, passar pelo Mar Vermelho, acabaram de ferir a rocha, tirar a água da rocha, acabaram de fazer maravilhas, e o Senhor só precisava ser consultado. E eles vão e fazem um acordo, fazem uma aliança que não era para ser feita, mas que mesmo que não foi o Senhor que ordenou, eles tiveram que honrar a aliança. E muitas vezes a gente toma essa diretiva de não, eu consigo, eu sei como é que faz, eu dou meu jeito, eu assisto um vídeo no YouTube, eu sei como é que faz, e vou fazer. E eu não oro ao Senhor, não só por fazer as coisas para mim, mas como também fazer para os outros. Tem muitas batalhas espirituais que a gente entra que o Senhor não quer que a gente entre, porque vai trazer malefícios para nós mesmos. Sabe? Tem muito vespeiro que se você tacar a mão lá, é você que vai ser picado. Tem muita intercessão que se você se põe na frente, é você que vai ser atacado. E primeiramente eu preciso orar ao Senhor. Senhor, me dá um direcionamento. Eu vou entrar assim assado com o plano de tal, vou fazer isso aqui. Eu vou pegar nossos exemplos. Eu vou trocar de emprego, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou congregar em algum lugar. Eu vou consultar o Senhor. O Senhor vai arder no meu coração como resposta. Assim eu esteve na presença dele. Então Saul, ele não tinha esse cuidado em zelar pela presença do Senhor. E esse é o nosso maior erro como cristão. E a gente achar que não precisa de Deus para resolver as coisas que a gente acha que é besteira. É besteira. Não, isso é besteira, eu faço aqui rapidinho, acabou, pronto. Dia de culto, dias comuns. Não, você me prepara não, é besteira aqui, rapidinho lá, tem a palavra decorada. E a gente não procura o conselho do Senhor para se adequar a Ele. Para saber o que é que Ele... Sabe, muitas coisas, muitas atitudes erradas que eu já tomei e que você também já deve ter tomado, nós temos um entendimento hoje que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos gastado ali, nem que fosse 1 hora orando ao Senhor. E eu sempre trago o exemplo de Jesus, que no Getsemane ele orou 1 hora, no mínimo, 1 hora, para que Deus respondesse sim ou não. Ele está lá no Getsemane e fala, Senhor, se for possível, afaste com esse caso. É só para responder sim ou não. E ele volta, 1 hora depois o pessoal está dormindo. Ele vai, ora de novo, ele volta, o pessoal está dormindo. Ele vai, ora de novo, já volta com a resposta. Jesus, ele orou 1 hora, no mínimo, para ter a resposta de uma pergunta que ele fez.
quantas perguntas e quantas questões nós não temos para orar e que requer de mim muito mais tempo debruçado ao Senhor. Então, como uma conduta, nós temos que analisar se nós estamos seguindo esse direcionamento de Saul ou seguindo esse direcionamento que a gente vai ter daqui a pouco, que é o de Davi. Em 2 Crônicas 3:5, a gente vai entender o que acontece logo após que Davi ele toma o trono. Nós vimos aqui o modus operandi de Saul, e agora a gente vai ver o sucessor dele no trono, né? E isso é bem engraçado porque em toda a história dos reis, o filho sucede, mas de Saul quem sucede é Davi, que não é nada dele. Simples e puramente pelas escolhas que ele fez. Então, 1 Crônicas 13:5. 1 Crônicas 13:5 fala o que Davi faz assim que toma o reino, né? Uma das coisas que ele faz primeiramente assim que toma o reino. Ele fala, né? E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Em outras versões fala que não fizemos caso dela no dia de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque era coisa correta aos olhos de todo o povo. E assim Davi reuniu o povo, desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Show! A conduta de Saul era... Tem até uma passagem, se eu não me engano, se é no próprio capítulo 13 ou no capítulo 14, que Saul, o sacerdote, demora a vir, e Saul fala, vai lá, pega a arca, pega o traje sacerdotal que eu vou vestir, traz a arca, traz a arca. E quando ele vê que o pessoal do outro lado, os filisteus, começam a gritar e polvorosa para atacar, ele diz, não vai dar tempo não, deixa pra lá, a gente vai resolver com a nossa força mesmo. Então, o modus operandi de Saul era, deixa a presença, e o de Davi era, traz a presença. Nós temos, né, como conhecimentos, alguns fatos que, nesse trajeto de trazer a presença, né, usar, ele morre por tocar na arca. Né, nós temos ali várias coisas que acontecem para que a presença do Senhor não fosse trazida para o meio de Israel. Mas mesmo assim, Davi insiste, né, depois que a arca fica ali em Obed-Edom, não sei se é esse contexto, mas depois que a arca fica ali em Obed-Edom e abençoa aquela família, ele diz, não, peraí, rapaz, porque isso é abençoar a gente, vamos lá buscar. Vamos lá, a gente vai fazer da maneira certa agora. Cada 7 passos era um sacrifício. Né? Tem um louvor muito bom, que é do Ministério Zoe. Agora com certeza eu esqueci o nome. É isso aí mesmo, eu esqueci o nome. Que é justamente sobre essa passagem, né? A cada 7 passos eles ofereciam um sacrifício e trouxeram a arca da maneira certa, e a alegria era tanta que, né, tem o episódio de Davi dançando ali, sendo repreendido pela Mical, ou era alguma de suas esposas. E nós vemos esse modus operandi. Davi ele vai fazer as coisas com Deus, e Saul ele quer fazer as coisas sem Deus. E nós temos todo o percurso de saber o que é o futuro, qual é o futuro das pessoas que fazem as coisas com Deus e das pessoas que fazem as coisas sem Deus. Nós temos o nosso próprio exemplo contemporâneo das coisas que nós fizemos anteriormente de Cristo na nossa vida e das coisas que nós fazemos agora com Cristo na nossa vida. As escolhas que nós tomamos antes de Cristo nos resgatar, misericórdia, não. Misericórdia. Hoje, quando eu penso nas coisas que eu fiz sem Cristo, assim, eu estava endiabrado, só pode. Só pode, para escolher morte em vez de vida. E hoje nós temos o privilégio de escolher vida. E muitas vezes a gente passa batido. Muitas vezes a gente passa batido. Davi sempre fazia com Saul. E o exemplo de pessoas que sempre fazem as coisas com Deus está descrito. Eu não vou abrir, mas como eu li mais cedo, 1 Crônicas 18, no versículo 6 e no versículo 13. Fala que Davi guerreou no lugar, colocou uma guarnição naquele lugar, e aquele lugar passou a ser escravo de Davi, porque Deus preservava Davi. Aí ele vai lá em Gibeon, lá longe, coloca a guarnição lá também, aquelas pessoas viram escravo de Davi, porque Deus preservava Israel, porque Deus preservava Davi. Então quando eu faço as coisas com Deus, Deus me guarda.
A vitória é dele, eu só vou marcar lugar. A luta é dele, eu só vou contemplar os despojos. Diferentemente de quando eu faço uma luta sem Deus, onde eu tenho que garantir a vitória, eu tenho que garantir o suprimento, eu tenho que garantir o retorno para casa, eu tenho que garantir tudo. É tudo a respeito de mim. É tudo a respeito de mim. Uma igreja onde o crescimento quem dá é o pastor, ele tem que se desdobrar para trazer os irmãos, para todo dia estar alimentando os irmãos, para os irmãos não ir embora. Mas uma igreja que é alimentada por Cristo, é Cristo que alimenta os irmãos. É Cristo. Eu não preciso me esforçar, é Cristo que alimenta, é Deus que alimenta através de Cristo. O fogo que arde não é pela eloquência, não é pelo louvor, ajuda muito. Mas o fogo que arde é pela sua busca de Cristo, é pela sua busca em fazer as coisas com Deus, é pela sua busca em pegar a presença do Senhor, em se debruçar, em gastar tempo. Olha, nunca foi tão fácil ser crente. Nunca foi. Muitas coisas erradas que as igrejas faziam estão, graças a Deus, deixando de fazer. Ministérios pautados pela palavra começam a surgir e o evangelho verdadeiramente genuíno, sem a manipulação do homem, ele começa a ser pregado e realmente o poder de Deus é visível. Eu e você somos frutos do poder de Deus, do poder que arranca o homem, né, o homem no geral, do lastro do pecado, que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Nós somos frutos desse evangelho, o evangelho vivo, o evangelho que quando eu escuto, ele causa dentro de mim sentimentos que nenhum outro texto causa. Porque a palavra, ela penetra, a palavra ela vai fazer com que meu Deus, eu preciso me adequar à palavra, eu preciso me adequar à minha maneira de viver, à minha maneira de falar, os meus amigos, os meus familiares precisam ver Cristo habitando em mim. Assim como Davi vivia sendo guardado por Deus, sendo triunfante, Paulo fala para a gente em 2 Coríntios 2,14, que graças a Deus, por meio de Cristo, nós vivemos uma vida de triunfo. Sempre, sempre. Você pode conferir na sua palavra, está sempre. Não é quase sempre, não é de vez em quando. Graças a Deus, ele fala que em Cristo Jesus nós sempre somos conduzidos em triunfo. Onde é que está o triunfo? Em Cristo. É em Cristo que está o triunfo. Se eu, pela glória de Deus e graças a Cristo, sou conduzido em Cristo em triunfo, é porque o triunfo é dele. Eu preciso estar em Cristo para ser triunfante. Então a mesma vitória que há numa vida de busca da presença de Deus lá com Davi, é a mesma vitória que há numa busca de uma presença de vida com Cristo lá em 2 Coríntios. Paulo falando para os irmãos na sua segunda carta. Olha, rapaz, o que eu tenho para dizer para vocês é que graças a Deus que por causa de Jesus Cristo a gente vive uma vida de sempre triunfar. Independente das coisas que acontecem, a gente está sempre vitorioso. Sempre, sempre. Você tem aqui a chave que vai, né, girar a sua vida espiritual, porque ele fala que é sempre, sempre em Cristo. Se tem algum momento em que eu não triunfo, é porque eu não estou em Cristo. É Cristo que garante o meu triunfo, a minha vitória é Ele. Ele é que é o vitorioso, Ele é que é o vencedor. Eu sou o participante da vitória dele. Ele venceu na cruz e por ele vencer na cruz eu também posso vencer. Mas se ele não tivesse vencido, eu jamais venceria. E mesmo assim, muitas vezes, eu não busco essa presença. Eu não busco esse lugar, esse ambiente, essa habitação. Então, qual tem sido, né, o nosso padrão de comportamento enquanto cristãos? Não hoje, mas no decorrer da nossa vida cristã, qual tem sido o nosso padrão de comportamento? Um padrão que reverbera a vida de Saul ou um padrão que reverbera a vida de Davi? Então, isso fica muito nítido quando a gente vê e olha para trás e até para frente até e pauta as nossas escolhas. As minhas escolhas estão pautadas em quem? Em Deus ou em mim? E tem muitas escolhas que é para mim, mas que não deixam de ser pautadas por Deus. Lá no Jeremias 29, Deus fala assim: eu é que sei o plano que eu tenho para vocês. Não é plano de bênção e não de destruição,
Então vocês vão me orar, vocês vão orar, vão clamar, e eu vou vos escutar e farei conforme o desejo do coração de vocês. Mas o plano é dele, o desejo é meu, mas o plano é dele. Qual o desejo do meu coração? É casar, dar uma família estruturada? Deus tem um plano para isso. Qual o desejo do meu coração? É ser ministerialmente relevante no meu meio, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja? Deus, ele tem um plano para isso. Ele que sabe os planos que tem para nós, que são planos de bênção e não de maldição, para atender o desejo do nosso coração. Está lá, Jeremias 29. E agora a gente vai entrar realmente na palavra. Salmos 91, todo mundo conhece, ou mais ou menos já ouviu falar. Então é um salmo que traz muitas bênçãos, muitos livramentos. É o salmo de prateleira, que geralmente a Bíblia nem fecha mais. Você fecha a Bíblia que ela abre, então 21. Mas o entendimento sobre ele é muito escasso, é muito falho. E o Senhor tem trazido para nós hoje um entendimento a partir de alguém que tem as vistas abertas por Cristo. Uma vista iluminada. E tudo aquilo que ele olha é luz e não treva. Ele não está sendo enganado consumindo treva pensando que é luz. Então o Salmo 91 fala assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, ou no esconderijo do Altíssimo. A minha Bíblia, a BKJ, ela é muito diferente, algumas palavras. Então, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação, pois ele dará ordens aos seus anjos sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão com suas mãos, para que não tropece o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, o livrarei e colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação e o livrarei e honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Senhor. Quem não quer ter um negócio desse aqui exposto em casa? Eu lembro que lá no guarda-roupa da minha mãe tinha até impresso assim, tinha a imagem do Nosso Senhora assim e impresso Salmo 91. Só que aqui fica muito claro qual é o seu papel e qual é o papel de Deus. Qual é o papel de Deus? É livrar da peste, livrar da seta, da mortandade, colocá-lo no alto trono. Tem o papel de Deus e tem o seu. Qual é o seu papel? É permanecer habitando no esconderijo do Altíssimo. E como a gente falou desde o começo, a nossa maior dificuldade é permanecer habitando no esconderijo do Altíssimo, porque as circunstâncias tiraram Saul dessa presença. Como é que elas não vão me tirar? Tiraram Saul da presença do Senhor, as circunstâncias. Ele disse que foi forçado pelas circunstâncias ao oferecer sacrifício, não o pessoal ia morrer. Então, fica muito claro qual é o papel de Deus e qual é o meu papel. O meu papel é permanecer no esconderijo do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo. Tudo nos tenta a sair desse lugar, mas a nossa luta é permanecer lá. Sabe quando você sente que tem que resolver alguma coisa e o seu espírito está falando, rapaz, ora, rapaz, cultua, rapaz, procura Deus, rapaz, vai meditar na palavra, vai fazer assim, e você, não, vou resolver isso aqui logo, depois eu volto. A nossa maior luta hoje é depender de Deus. Porque nós somos uma geração independente. Independente. Se eu quero comer, eu vou lá, faço ponto. Se eu quero fazer, eu vou lá, faço ponto. Se eu quero vestir, eu vou lá, compro e visto. Eu sou essa geração independente, você é essa geração independente. E o nosso maior trabalho é descansar no Senhor.
Tanto é que Jesus chama alguém, vocês estão cansados, sobrecarregados, com alguma coisa a gente está cansado, sobrecarregado. Tem um louvor que fala assim que ele fala, é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Ponto. O meu trabalho é descansar no Senhor. A minha parte aqui, no Salmo 91, é habitar no esconderijo do Altíssimo. A partir do versículo 3, nós temos todas as sortes de bênçãos da pessoa que habita lá. Da pessoa que mora lá. Só que a pessoa que mora lá não está de braço cruzado. Ela não está sem fazer nada. Os versículos se explicam por si só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente, dizendo que o Senhor é refúgio e fortaleza, Deus em quem ele confia. Muitas vezes a gente está aqui, ó, não professa uma palavra para o Senhor. Não confia, não professa, não clama, não ora, não canta, não pula, não dança, não exerce, não transborda. E não está morando, não está habitando, a gente só visita, de vez em quando. Calma que vai ficar bom. Paulo lá em Efésios 6, ele fala sobre a armadura do crente, né? Só que antes dele ditar toda a armadura, ele fala para que é que serve a armadura? É para que eu permaneça firme. Efésios 6:11, ele fala assim, a fim de vocês permanecerem firmes contra essa astuta cilada do inimigo. Aí vai, toma o capacete, toma a couraça, toma a espada, toma a sandália, toma o cinturão. E por fim ele fala, e ora. E ora, toma isso aí tudo e ora. Em todo tempo, com toda a súplica, por todos os santos. Então 7, né, tem uma meditação na caverna onde foi sobre isso, são 7 Espíritos de Deus. Deus tem a sua totalidade nos 7. São 6 armamentos, são 6 instrumentos ali da armadura de Deus. E o 7 é a oração. Para que eu possa permanecer. O meu trabalho é permanecer. A minha luta é permanecer fiel, é permanecer firme, é permanecer perseverante, mesmo no dia ruim, mesmo no dia mau, sabe? Permanecer crendo que o Evangelho cura, permanecer crendo que o Evangelho salva, que ele transforma, porque tem pessoas transformadas. Então, opa, peraí. Eu por mim mesmo não consigo convencer ninguém de mudar de vida. Eu não consegui convencer nem a mim. Se não fosse Cristo, eu estava pecando até hoje. Eu não consigo convencer a mim. Então, peraí, tem o Evangelho que consegue. Eu preciso procurar um lugar onde o Evangelho é genuíno, onde a palavra realmente é a rema, a palavra que vem de Deus. Nós vamos nos sentir tentados a sair desse lugar, porque nós temos esse ímpeto de resolver as coisas, esse ímpeto de fazer. E muitas vezes o nosso fazer está além do que Deus disse para nós fazermos. O Senhor fala, e a gente vai entrar já nisso, o Senhor fala diretamente conosco sobre aquilo que nós temos que tratar em nossas vidas. Nós temos um exemplo claro e fiel do texto da ceia. O texto da ceia, Paulo fala, aquilo que eu recebi eu vou entregar para vocês, né? E fala o texto da ceia, e embaixo ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e mais descendo ele fala, porque se você ficar julgando uns aos outros, ninguém vai conseguir corrigir ninguém, mas se você julgar a si mesmo, julgue a si mesmo, porque Deus é quem vai te ajustar. É Deus quem vai te corrigir. Se você julgar a si mesmo, você, rapaz, eu preciso mudar de vida. Eu preciso me transformar em um cristão coerente com a palavra. Eu preciso largar isso, largar aquilo. Eu preciso fazer o que Cristo quer que eu faça. Eu preciso me julgar e com esse julgamento está lá. Segundo 1 Coríntios 11, alguma coisa. Que se eu me julgo, Deus me corrige. Lá na frente fala que Deus corrige aqueles que o amam. A quem Ele ama. Ele corrige porque o Pai corrige o Filho que ama. Então eu tenho essa oportunidade de, nesse esconderijo, clamar ao Senhor, que é Deus meu, Rei meu, aquele em quem eu confio, é a minha fortaleza, o meu baluarte. Sabe meu baluarte? Um ferro com a bandeira, que as pessoas iam na guerra, iam achando a bandeira. O baluarte, ele vai carregando a bandeira aqui, ó. O Senhor é o meu baluarte, eu preciso
demonstrar que Deus, Ele é aquele por quem eu guerreio, por quem eu luto, por quem eu vivo. Só que a bandeira que eu balanço muitas vezes não é de Deus, é de todas as bandeiras, menos a de Deus. Todas. Do meu querer, do querer dos outros, mas de Deus não. Então, para quem são as promessas do Salmo 91? Você consegue distinguir para quem são? É para quem habita ou é para quem não habita? Show. Então, eu deixar minha Bíblia em casa, aberta no Salmo 91, vai só encher de poeira. Não vai acontecer nada. Se eu não habitar no esconderijo do Altíssimo, dizendo do Senhor que Ele é meu refúgio e minha fortaleza, porque você fez do Senhor o refúgio e fortaleza, fez do Altíssimo a sua habitação. Se eu só tenho um lugar e não faço do Senhor este lugar, essas promessas aqui, infelizmente não são para mim. A seta vem e vai acertar em cheio. A peste vem e vai acertar em cheio. Sabe, nós temos exemplos aí, mano. Muitas pessoas partiram para a vida após a morte com essa pandemia. Muitas pessoas foram e nós estamos aqui. Deus tem um propósito e você está aqui hoje. Deus tem um propósito e você ter durado até agora. Deus tem um propósito, mas eu vou descobrir esse propósito lá, nessa habitação, lá, habitando no esconderijo do Altíssimo, lá que eu vou descobrir esse propósito. Tem um testemunho que eu escutei uma vez na internet, numa pregação do Mevan, de uma mulher que ela fala para a igreja que ela paga para uma pessoa orar por ela, pelo ministério dela. Ela paga um salário para a pessoa orar por ela. E o espanto da igreja foi enorme. Só que depois ela perguntou assim: rapaz, você oraria por mim por 1 hora? Eu faço mais orar por 1 hora. A gente pode passar aqui 1 hora orando por você, e por 2, e por 3, e por 5, e por 8 horas por dia orando. É muito melhor botar uma laje de cimento. Orar 8 horas, para quem não tem um costume, porque orar, gente, vou te falar, se orar fosse bom, não tinha ordenança para fazer. Se orar fosse fácil, não tinha ordenança para fazer. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não tinha ordenança do Cristo mandando orar. Não tinha. Então, viver, habitar no esconderijo do Altíssimo requer uma entrega muito grande. Requer uma entrega sua muito grande. De poder contemplar o Senhor, de poder dedicar ao Senhor tempo de qualidade, de poder dedicar ao Senhor uma vida de devoção. Como a gente bem já sabe, existem irmãos que visitam, e eu não estou falando da igreja, não estou falando de visitar a igreja, estou falando de visitar Cristo, de visitar Deus. Tem gente que passa a vida toda com Deus, mas tem gente que vai um dia e volta, vai outro dia e volta, ora aqui, acolá, ou só quando está na igreja. Isso nunca foi de frequentar o templo, é de frequentar Deus, é de viver Deus. O templo é o lugar que o Senhor escolheu para que nós nos reuníssemos como igreja e colocasse para fora tudo aquilo que ele significa para nós. Se eu tenho esse entendimento de que quando eu cultuo em comunidade, eu vou expressar quem Cristo é para mim. Cara, eu saio de casa ardendo, com vontade de chegar aqui e declarar o meu amor por Cristo. E não como mais um pedinte. Sabe, na prateleira do supermercado evangélico, buscando a sua bênção específica. Não! Quando eu habito em Deus, eu quero me reunir com os meus irmãos para eu extravasar quem Deus é em mim. Por mais estranho que eu seja, por mais errado que eu fale, Deus é real na minha vida. E é isso que eu tenho que reverberar num culto de comunidade. Num culto de como eu vivo Cristo todo dia. Mas no culto eu vou reverberar quem Cristo é na minha vida. Louvar e engrandecer o seu nome pelos seus grandes feitos. Não também os passados, mas os de agora. Eu não quero mais estar lembrando só de Saul, de Davi. Eu quero estar lembrando de você, de mim. Das escolhas que a gente fez. Não, vou usar o exemplo do Antigo Testamento, mas eu vou usar o exemplo meu também de hoje. De ontem, de amanhã. Muitas vezes a gente visita
o lugar de habitação, né, do esconderijo de Deus, e que é o resultado de pessoas que habitam lá. Você frequenta o mesmo lugar, você talvez faz as mesmas coisas, mas o irmão está queimando 100% e você dá 30%. Ora quando vem para o culto, canta quando vem para o culto, lê a palavra quando vem para o culto. Isso não é habitar, gente, isso é visitar. E as promessas para quem habita não vão chegar para quem visita. Não vai. Pode ser que você triunfe por 1, 2 dias, mas depois volta tudo para o começo de novo. Quando eu era católico, aí só 15 anos atrás, a gente era responsável pelo terço dos homens. E os homens se reuniam lá na minha região e todo mundo ia rezar o terço, né? Para que Deus pudesse entrar com providência e tal. E no começo tinha uns 30 homens lá. Aí vai passando o tempo, e as pessoas vão se acabando, não vão vindo mais e tal. Aí o rapaz que era líder, rapaz, cadê fulano? Não, volta pra mulher, não vem mais não. E Beltrano? Ele conseguiu resolver a causa dele e agora não tem mais tempo para vir não. O outro conseguiu emprego, não tem mais tempo, e o outro não vem por isso, o outro não vem por aquilo, e ficou 3, 4 gatos pingados. Muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente começa assim, na igreja. A gente vai, firma, quando a gente consegue, porque assim, a palavra, ela se cumpre. Se eu habito ali, a palavra vai se cumprir. Se eu faço o que a palavra fala, ela vai se cumprir. Quando eu paro de fazer, ela para de se cumprir. Eu não sou fiel, ele não é fiel. Ele é fiel à palavra dele. Se eu não estou na palavra, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra. Eu tenho que estar onde para ser fiel a mim? Fiel à palavra. Então, se Deus é fiel à palavra, eu tenho que estar na palavra para que ele seja fiel a mim, certo? Certo. Então, muitas vezes o cristão ele vem a Cristo, quando ele recebe, ele vai embora. Ele desaparece, ele some. Sabe quando é que ele volta? Quando Satanás pega ele de novo. Quando o diabo pega ele, bate nele, ele vai e volta. E passa, mano, eu conheço pessoas que têm a caminhada cristã toda nesse lenga-lenga. Vai, vem, fica bom, vai, sofre. Vem, fica bom, vai, sofre. E não consegue construir nada em Deus. Não consegue olhar para trás e dizer, rapaz, eu construí um alicerce sólido em Deus e a minha vida é assim com Deus, ó. Ela pode até não estar muito alta, mas ela é assim com Deus. Um aclive. Se nós vamos à igreja só quando nós estamos precisando, a gente não habita no esconderijo de Deus, a gente só visita. Se a gente só ora quando precisa, a gente não habita, a gente só visita. Se a gente só lê a palavra aqui, a gente não habita, só visita. A habitação no esconderijo do Altíssimo é que eu passo lá, no esconderijo, é quando não tem ninguém vendo, gente. É no secreto. É por isso que é esconderijo, não tem ninguém vendo, não. É o que tu faz lá na tua casa, o que tu faz lá no teu trabalho, na tua escola, na tua congregação. É o que tu faz lá. O que tu faz aqui todo mundo vê, não é esconderijo, não. Por isso que eu só vai reverberar que eu sou. Então, como essas bênçãos não se aplicam a quem não habita, a quem não vive, a quem não mora no esconderijo, numa presença de Deus, a vida dessa pessoa é uma vida de apagar incêndios. Ela apaga um incêndio aqui, fiquei bem. Aí daqui a pouco aparece outro aqui, aí daqui a pouco aparece outro aqui. Porque não tem uma constância. Não tem uma constância. E nós somos chamados a permanecer, a ser constante, perseverante. Porque é na perseverança que surge a esperança. Muitas coisas são herdadas, né, e trabalhadas em nós a partir da perseverança. Paciência, paz, a própria esperança em Cristo. E ser constante, ou ser inconstante, tem um peso que não se aplica somente a nós. Não se aplica somente a nós. A gente tem um exemplo muito claro aqui da palavra que a gente leu, porque a falta de constância de Saul, a loucura em não obedecer a Deus de Saul, de não ser uma pessoa que busca constantemente, não trouxe, aliás, não atrapalhou somente a vida dele. Quem era, como eu falei antes, quem é o sucessor do rei? É o filho, né?
Era para Jonatas estar no lugar de Saul. Mas quem é que está no lugar de Saul? Davi. Jonatas, que não tinha nada a ver, o filho de Saul, que não tinha nada a ver com a história, foi arrancado do reino por causa da loucura do pai. Então, quando eu não sou constante, isso serve principalmente para quem tem uma responsabilidade sobre a vida de alguém. Para quem é mãe, para quem é pai, ou para quem é líder. A nossa inconstância, ela não se restringe só a nós, mas também às pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Se eu sou inconstante em casa, a minha filha vai ser, o meu filho vai ser inconstante em casa. Se eu sou inconstante no trabalho, isso vai reverberar nos meus liderados, na minha casa, onde quer que eu vá. Essa inconstância, ela não fica só em mim, os frutos dela vão ser colhidos por outros. Jonathan não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. O pai foi morto pelo pai, porque estava ajudando Davi. Então, a nossa, muitas vezes a gente fala assim, né? Principalmente quando a pessoa está longe de Cristo, que ela está bebendo, que ela está usando drogas. Não, mas isso aqui eu estou afligindo só a mim mesmo. Mentira, irmão. É o Satanás que está na cabeça da pessoa. Não, isso aqui, eu uso isso aqui, mas isso aqui só danifica eu mesmo. Que conversa? Procura aí conhecer a família que tem um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, para tu ver como é que é os filhos destruídos. Ou que tem um familiar que é preso nas drogas, para ver se aflige só ele mesmo. Ou que tem uma pessoa que é assassino, que rouba, para ver se aflige só ele mesmo. Não aflige, a palavra é real. Você não colhe um por um, você colhe 100 por um. Você plantou um, colhe 100. E quem está perto de tu come do mesmo fruto. Come do mesmo fruto. Aqui a goiabeira aqui, ó. É uma goiabeira, ela não dá só uma goiaba. Ela dá um monte. Quem tiver perto come da mesma goiaba. Com bicho ou sem bicho. Do mesmo jeito são nossos plantios em Cristo. Se eu planto inconstância, quem está perto de mim vai colher inconstância. Amém? Isso aí. Bom caminho, mas é a minha assim mesmo. Quanto mais eu amadurecer em Cristo, quanto mais eu subir em Deus, e quando eu falo subir em Deus, não estou falando de cargo, estou falando de subir em Deus, em conhecimento de Deus. Quanto mais eu amadurecer em Cristo, quanto mais eu subir em Deus, mais vai ser cobrado de mim. E o que é que vai ser cobrado? É dinheiro? Não, é força, não é o quê? É que eu permaneça lá, no esconderijo do Altíssimo. Pronto, é lá que eu tenho que permanecer. Só que tem uma questão. Quando eu me converti, eu pensava que escutar um louvor e orar 15 minutos, ler um versículo, um capítulo num dia, era suficiente. E até que foi suficiente por um tempo. Só que vai chegar um tempo que não vai mais ser suficiente, não. Você tem que aumentar o seu nível. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu vou ter que aumentar o meu nível. Talvez o que te trouxe aqui hoje, né, o que você fez até aqui hoje, te trouxe até aqui, mas para você seguir um lugar mais alto em Cristo, você vai ter que fazer outras coisas. Você vai ter que se dedicar mais, vai ter que buscar mais, vai ter que se entregar mais. E a luta para permanecer em Deus, ela é a mesma luta para fugir do pecado. A mesma. A mesma. Porque se você não se distanciar do pecado, você com certeza vai estar se distanciando de Deus. Então eu preciso me dedicar em permanecer neste lugar. Eu já falei, eu trouxe uma ministração aqui sobre o lugar onde Deus fala. Esse lugar que Deus fala. Esse lugar que Deus me conhece. Pera, como é que eu adoro um Deus que não me conhece? Ele sabe quem eu sou, não sabe? Sabe quem eu sou, ele sabe todas as coisas. Mas ele quer escutar de mim. Para que eu saiba quem eu sou perante ele. Quando Deus pergunta para Adão onde é que ele está, ele já sabia onde é que Adão estava. Quando Jesus pergunta para o cego o que é que o cego quer, ele já sabia o que é que o cego queria. Mas o cego precisava entender o que é que ele quer. Adão precisava entender onde era que ele estava. Adão, onde é que tu está? Deus sabe. Adão dizia, não, estou escondido de Deus. Quando você conversa com Deus, Deus já sabe quem você é, mas Ele quer que você saiba quem você é de verdade. Senhor, eu sou assim, assim, assim. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, da tua ajuda. Quando não houver mais ressalvos entre eu e Deus, o inferno não vai usar mais os meus quartos escuros para me atacar. Não vai. Não vai. Aquilo que eu escondo de Deus, pode ter certeza que uma hora ou outra o inimigo descobre e vai usar contra mim. Uma hora ou outra. Se eu só vivo de aparência aqui e lá fora eu sou mentiroso, olha lá o crente mentiroso. Olha lá o crente que compra e não paga.
Olha lá o crente que vive falando da vida dos outros. É assim, irmão, ele vai usar para te atacar. Ele vai usar e ele não tem escrúpulo, não. A gente até pode ficar pensando, não falar de fulano não, não vou falar de fulano não, porque... Mas ele não, ele vai usar o que tiver. E se eu e você não estivermos transparentes perante Deus, o inimigo vai usar tudo que nós estiver escondendo. Sabe? Por isso que é muito bom você ser transparente com o seu cônjuge, com o seu pastor, com o seu líder, para quando a pessoa vê assim, sabe que fulano fez isso, aquilo outro? Rapaz, eu sei. Aquela pessoa que fez isso aí, não existe mais não, morreu. Era um pecador miserável, morreu, está aqui, restaurado, para a glória de Deus. Por quê? Porque não existe mais coisas ocultas, está tudo transparente. No Salmos 25:12, você não precisa abrir, se for abrir, Deus vai falar a respeito do que Ele faz com aqueles que o temem. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele o Senhor ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma habitará no sossego e sua mente herdará a terra. Sua semente herdará a terra. O homem que teme ao Senhor, Deus dirá qual caminho ele tem que escolher. Agora a gente vai voltar aqui. Isso aqui é Davi falando. Davi. Se ele está falando isso aqui, com certeza ele viveu isso aqui. E ele viveu isso aqui justamente... Acho que é 1 Samuel... Não anotei. Mas eu vou achar. Procura para mim. Davi contra os amalequitas nas amoreiras. Beleza. Saul lutou contra os amalequitas e quando Davi assumiu o trono, os mesmos amalequitas vão ter contra Davi. Certo? Estão lá a multidão, as mesmas multidões. E Davi vai e pergunta para Deus: Senhor, eu posso lutar contra esse povo? Se eu for contra esse povo, você vai me dar vitória? Deus fala: sobe contra eles, porque certamente eu te darei eles na tua mão. E Davi vai e vence o povo. Os mesmos que Saul lutou. Novamente, é só falar comigo. Primeiro Samuel... 2 Samuel 5:19. E daí, a segunda vez, o povo sobe novamente contra Davi. Só que Davi já tinha lutado com ele, não tinha? Tinha vencido através do Senhor, não tinha? Então ele poderia muito bem... Rapaz, é só subir, o Senhor não falou uma vez, faz de novo. Enquanto Saul não queria a presença de Deus, o pau está torando lá embaixo. Davi está onde? Está na presença do Senhor. Esperando de Deus o conselho de Deus. O povo está querendo matar os israelitas. E Davi está onde? Está lá na presença de Deus. Esperando o direcionamento de Deus. Na primeira vez Deus fala: sobe que eu vou te dar nas tuas mãos. Ele vai e ganha. O povo sobe de novo contra Davi. Davi poderia ter ido com as suas forças, mas não foi. Voltou ao Senhor. E o Senhor fala para ele: agora tu não vai subir não. Agora tu vai aqui por trás, dá a volta aqui, vai por trás das amoreiras. Quando o vento passar nas amoreiras aqui, tu vai, que eu vou dar ele para vocês. Mete a faca. O mesmo Deus dá outra estratégia para Davi, para conseguir a vitória sobre o mesmo povo. Muitas vezes o mesmo problema vai aparecer para a gente. O mesmo. A mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma situação. A gente já resolveu de um jeito, só que agora Deus quer que a gente faça de outro. Só que a gente está acostumado a fazer de um jeito. E vai querer fazer daquele jeito. E não vai dar certo. Porque o conselho do Senhor vem para aqueles que o temem. Aqueles que temem o Senhor, Salmo 25:12. Deus diz para ele o caminho que ele tem que escolher. Então ele vai só: agora tu vai que eu vou te dar a vitória aqui por cima. Agora tu vai por trás que eu vou fazer você chegar por trás deles. Quando o vento passar, vocês vão e eu vou dar a vitória. Deus, ele tem uma estratégia específica para o problema que você tem.
ele tem uma estratégia específica. E você não vai saber essa estratégia específica escutando o Papo Marçal. Você não vai. Você pode maratonar todos os vídeos na internet. Você pode fazer o que você quiser. O lugar onde você vai descobrir o plano que Deus tem para você é no esconderijo do Altíssimo. É na presença do Senhor. Jeremias 29 fala, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. É Deus que sabe. Então eu tenho que buscar a Deus para poder saber quais são os planos que Ele tem para mim. E não planejar para depois dizer assim, eu vou jogar aqui os planos que der, o que a Deus abençoar, está abençoado. Não, eu tenho que procurar a Deus para saber o que Ele quer. Para saber quais são as vontades dele na minha vida. Até porque as circunstâncias vão querer que eu sempre saia da presença do Senhor. Que eu saia para resolver, que eu saia para agitar. No final do Salmos 91, Deus fala assim, né? Porque muito me amou, porque muito se apegou a mim, eu o livrarei e o glorificarei. Se você muito se apegou a Deus, é porque realmente é outra coisa que você poderia ter se apegado. É uma escolha se apegar a Deus, não é uma escolha se apegar a Deus? Pronto. Porque você muito se apegou a mim, eu vou te livrar, eu vou te glorificar. Quem que gostaria de andar com um corpo glorificado, uma cara glorificada? O exemplo de Moisés, só para ter com Deus dessa glória é tanta que ele tem que colocar um véu para os irmãos não verem o brilho da cara dele estar glorificado. Imagina você andar por aqui com a cara glorificada, sem precisar colocar rímel, batom, nem nada, só a glória de Deus. Deus glorifica aquele que o ama, porque o amor é uma escolha. Você pode muito bem se apaixonar um pelo outro. Daqui a pouco, se essa paixão não for alimentada, ela acaba. Mas o amor é uma escolha. Você escolhe permanecer por aquela pessoa. Você escolhe acatar ali os trejeitos dela. Você escolhe viver com ela. Você escolhe amar aquela pessoa. Se entregar por ela. Abdicar das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus gostos por aquela pessoa. O amor é ou não é uma escolha? Claro que é. Do mesmo jeito com Deus. Deus nos amou de uma maneira tanto que Ele escolheu matar Jesus. Ele escolheu. E eu e você, muitas vezes a gente quer... eu preciso sentir o arrepio para poder amar a Deus. Que conversa, irmão. O amor é escolha. Você escolhe amar ou você não escolhe. E como a palavra sempre fala, a casa nunca fica vazia. Ou ela está cheia de Deus ou ela está cheia do diabo. É simples, infelizmente é simples. Não tem como maquiar isso. O amor que eu tenho que ter a Deus, tanto é uma escolha, ele vem como mandamento. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Você pode amar as coisas, mas você tem que amar a Deus muito mais. Então eu tenho que escolher a Deus. Ao invés das coisas, é uma escolha. Você está aqui hoje é uma escolha, você pode estar em casa às quase 8 horas. Você poderia estar muito bem em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui. Eu tenho certeza que se você regar a semente que o Espírito Santo está plantando no seu coração, ela vai germinar. Ou aqui ou em qualquer outro lugar. Porque quando Paulo fala assim, estava tendo uma discussão entre Paulo e Apolo, Paulo fala assim, rapaz, eu plantei aqui, Apolo veio e regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a gente planta aqui, você planta ali, colhe por lá, outro rega, mas o crescimento é aqui, no lugar de habitação, é o crescimento quem der Deus. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Então, se nós não estivermos no jardim de Jesus, como é que ele vai podar a gente? Irmão, se eu não fizer uma piada, fica muito duro. Quando a Fiamma sempre comenta que assim, a gente divide o mesmo perfil de streaming, HBO, essas coisas. E ela gosta de assistir série e eu gosto de assistir documentário. Então é uma bagunça, é série com documentário, série com documentário. Eu estava assistindo um documentário esses dias sobre o tsunami de 2011, se não me engano, no Japão. E alguns mergulhadores estavam mergulhando, claro. E eles só sentem a água passar. Quando eles voltam para a superfície, está se acabando tudo já. Mas eles não sofreram os danos que os outros sofreram. É um exemplo muito tosco para usar, infelizmente, mas é um exemplo muito bom.
Se você tiver mergulhado na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, irmão, o mundo vai se acabar, mas você vai estar lá, mergulhado em Deus. Você vai estar lá, mergulhado em Deus. Só que isso é uma escolha. Você pode muito bem estar só, como a gente cantou no finalzinho, que nas águas que molham só o tornozelo. E a onda vem e te carrega, irmão. Você pode muito bem estar submerso nas águas que molham os lombos. Mas tem águas mais profundas. E você sabe que tem. Então mergulha no Espírito, mergulha para você se sentir seguro. Muitas vezes a gente acha que o emprego nos traz segurança, que a família nos traz segurança. Meu irmão, a segurança é Deus. Na primeira oportunidade que você tiver para ganhar dinheiro, a família é a primeira que fica do seu lado, contra você. Os amigos, os inimigos. A sua segurança tem que estar em Cristo. Sabe por quê? A nossa segurança está em Cristo. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 53 ele fala assim, olha, porque por causa das suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz que nós temos hoje, de professar o nome de Cristo, estava sobre ele. O castigo que nos afastava de Deus está sobre ele. Por causa das suas pisaduras fomos sarados. E ele foi cuspido, transpassado, humilhado por causa dos nossos pecados. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer assim, meu Deus, eu preciso me dedicar mais ao Senhor com o preço de sangue do próprio Cristo e daqueles que vieram posteriormente a Ele. Porque para nós termos acesso a isso aqui hoje, é preço de sangue. Pessoas foram mortas por causa da palavra. É só você estudar a história da Bíblia. E hoje ainda são. Vai lá. Vai lá na Coreia, vai lá na China, talvez. Isaías é claro, por causa das suas pisaduras nós somos sarados. Eu e vocês somos sarados por causa das pisaduras de Cristo. Transformados. Resgatados. Pessoas que anteriormente tinham como destino o quinto dos infernos. Bem automático. Mas que hoje, cara, a gente tem a oportunidade de vislumbrar espiritualmente uma cidade que foi planejada para nós. Eu sempre falo isso no culto de ceia. Anteriormente, a gente era digno somente da morte pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas Cristo, com o seu sangue, Ele nos deu a oportunidade de almejar uma cidade onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais discriminação, não tem mais pranto, não tem mais morte, porque todas essas coisas se passaram. Não precisa mais de sol, porque a glória do Senhor é que vai iluminar. Se o rosto de Moisés, que era somente alguém participante de uma névoa de glória de Deus, já brilhava, imagina o próprio Deus. A palavra fala que ali o sol e a lua não serão mais necessários, porque a nossa vida será iluminada pela glória da face de Deus. Um lugar que nós estávamos eternamente separados. Como eu falei, nos quintos. E agora a gente pode ter acesso a tudo isso perante Cristo, com a escolha de nos entregarmos a Cristo. A escolha de participar do memorial de Cristo, que é a ceia, porque é para fazer em memória dele, é para nós lembrarmos do quê? Do que eu vou lembrar? Fazer isto em memória de mim, memória de Cristo. Eu vou lembrar de Cristo, o que ele fez. Eu nem tinha nascido quando Cristo morreu, não tem culpa disso não. Então a gente nos coloca nesse lugar e diz assim, rapaz, foi por mim. O pãozinho e o suco de uva que eu oro hoje para representar o corpo de Cristo é uma ordenança de uma aliança que foi feita com sangue. Hoje a gente faz a aliança pegando na mão aqui, ó. Faz acordos pegando na mão. Cristo fez um acordo que eu e você não conseguiríamos fazer. E pagou com o seu próprio sangue. Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de vislumbrar um lugar cheio da presença de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. A gente vai participar da ceia.